Fala, meus irmãos e amigos, em Cristo Senhor Jesus, a paz do Senhor. Eu, pastor Oséias, mais uma vez aqui na Escola de Profeta, para dar início a mais um vídeo aula. Eu quero declarar para você, seja muito bem-vindo, fique à vontade, se sinta em casa. Já parou uma vez para perguntar e levantar uma questão, por que Jesus se encarnou? E é isso que vamos responder nessa videoaula, amém? Então, te espero logo depois da vinheta. Pois bem, meus irmãos, meus amigos, dando continuidade a esse estudo que estamos fazendo aqui na Escola de Profeta, você que nos acompanha, fico feliz de ver novamente, graças a Deus por você aqui novamente. E você que é a primeira vez, muito bem-vindo, seja bem-vindo aí, fica à vontade. Nós vamos entrar em um assunto novo, você que está nos acompanhando pela primeira vez, temos vários assuntos, estamos estudando sobre a cristologia, tá? E dentro da cristologia estudamos sobre a pessoa de Jesus, as suas obras e a sua identidade, tá? E nós terminamos aí, findamos os três estados de Jesus. O que é? São três visões de sua obra e de sua pessoa, que ele é eterno, que na sua encarnação é o momento da sua humilhação, o auto-esvaziamento é a auto-humilhação dele, e aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta, então o terceiro estado dele é a exaltação. Ele se humilhou no nível mais baixo de toda a humanidade, de toda a vida, no degrau mais baixo, mas Deus o exaltou acima do mais alto degrau, né? E o alto degrau da vida da humanidade, de toda a história, mais alto é o lado direito de Deus. Então hoje Jesus está exaltado ao lado à destra de Deus, ao lado direito dele. Glória a Deus por isso, e todo olho, e toda boca, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Nós deixei um questionamento no começo da videoaula, antes da vinheta, porque Jesus se encarnou. Você já parou para perguntar, ou se já entrou nesse questionamento? Para entrar nesse questionamento, nós vamos falar sobre qual eram os motivos da encarnação. Então, quando nós entendemos qual é os motivos da encarnação, então vamos entender por que Jesus se encarnou. O fato mais importante da encarnação é saber responder a uma pergunta. Qual? Essa que acabei de mencionar. Porque Jesus se encarnou. A resposta bíblica está em Hebreus, capítulo 9, verso 22. Eu cortei um pouco esse texto aí, tá bom? Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Eu cortei, passei logo direto. Então, é bem claro esse texto dizer, bem direto, que para a remissão do pecado tem que ter derramamento de sangue. E para ter o derramamento de sangue, lógico, Deus que é Espírito, Deus é Espírito, em parte que os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Então, Deus ele tinha que se encarnar, o Emanuel, então ele se encarnou. Ou seja, ele tomou a natureza humana, as substâncias humanas, para ter remissão ao pecado, tirar o pecado, né? Para nós ser resgatado aí, remido e lavado, ele tinha que derramar sangue. Então ele tinha que tomar posse da carne e do sangue para na cruz assim derramar esse sangue e nos remir. Amém? Um outro questionamento, se não tivesse havido o pecado, Jesus teria se tornado homem vindo à terra? Em Gênesis 3, verso 15, temos aí a primeira profecia messiânica, que o próprio Deus determinando aí que o seu filho nasceria de uma mulher. E nascerá, né, e virá a semente da mulher e pisará na cabeça da serpente. Amém? Então, a primeira profecia messiânica, essa profecia é muito importante, eu acho muito linda, muito maravilhosa. Na verdade, eu esqueci de mencionar aqui, eu amo de falar de Jesus, sou apaixonado por Jesus, lógico que eu sou apaixonado por Ele, porque Ele nos remiu, nos resgatou, nos fez nova criatura.
Então eu sou loucamente doido pela pessoa do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu creio que você também é. Se você é, então deixa o teu like aí também, em nome do Senhor Jesus, para nos ajudar e alcançar mais vida. Compartilha também em suas redes sociais e acompanha todos os nossos cultos presencial pelas nossas lives aí, em nome do Senhor Jesus. Faça parte desse canal para você ser enriquecido com a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, irmãos, João 1, 14. Temos aí alguns objetivos, mesmo que se Adão não pecasse, temos alguns objetivos em 2 textos aqui. Por exemplo, João 1, 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, mesmo que se Adão não pecasse, ele se encarnaria e viria sobre a terra? Sim, eu creio que sim, porque esse texto já menciona. Porque ele habitou entre nós. Mesmo que se a humanidade não tivesse pecado, era propósito de Deus ele habitar no meio do seu povo, ele ser o Emanuel, o Deus conosco. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já é um motivo, já mesmo que não tivesse pecado, já é um motivo. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, já é um outro motivo. Tá? Se não tivesse pecado, ele se encarnar do mesmo jeito, para quê? Para mostrar a sua glória. Como a glória do engenho do Pai, cheio de graça, outro motivo, e verdade. Então, temos aí esses motivos, mesmo se não tivesse pecado, eu creio que esse texto responde. Ele viria para cumprir outras coisas, para cumprir como o profeta, para se cumprir como o sacerdote, para se cumprir como o rei, para ser representante de Deus, para manifestar a pessoa de Deus, para a nossa vida. Hebreus 1, 3 diz isso. Sou filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então Jesus é a expressão, Jesus é a manifestação da pessoa de Deus. Jesus é a manifestação de todo o caráter de Deus. Jesus é a manifestação da graça de Deus, da verdade de Deus, da justiça de Deus, da pessoa que é Deus. Está manifesta na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então sim, se Adão não pecasse, eu creio que ainda com esses textos bíblicos, ele ia se encarnar e ia habitar em nosso meio, sim, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, mas a verdade é outra, que houve pecado, então um dos maiores motivos para ele se encarnar e habitar em nosso meio, foi como eu mencionei lá em Hebreus 9, verso 22, que foi para nos remir, para nos libertar do pecado, porque o pecado estava dominando toda a humanidade. Então, eu numerei aqui 5 motivos para ele se encarnar. Existe muito mais, como acabei de dar um exemplo aqui, existe muito mais, mesmo que não houvesse pecado, existe motivos para ele se encarnar. Mas como houve o pecado, então o maior motivo era nos libertar do pecado. Então, existe muito mais motivos, porém, como o tempo é curto, vou mencionar aqui em 5, e eu acredito que eu vou tentar fazer esses 5 objetivos aí da encarnação dele nesse tempo. Primeiro motivo, para possibilitar uma obediência representativa. Tá? Se você pegar ali Lucas 4 com Gênesis 2, Gênesis 3, você vai ter que fazer uma comparação entre Adão e Jesus, entre a tentação do Jardim do Éden, aonde veio a desobediência, e a tentação de Jesus no deserto, aonde demonstrou ali inúmeras vezes a obediência. Tá? O próprio apóstolo Paulo, ele faz esse paralelo. Ele faz esse paralelo em Romanos. Vamos ler em Romanos. Tá? Romanos 5, e verso 18 e 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, então ele pega aqui o paralelo de Adão, no Jardim do Éden, tá? Assim também, por um ato de justiça. Agora ele pega aqui a comparação de Jesus na tentação no deserto de toda a sua vida, né? Por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, Jardim e Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, Jesus, e sua vida, né, sua crucificação aí, seus 33 anos, muitos se tornaram
justo. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele faz essa comparação. Então, essa comparação é entre a desobediência do Adão com a obediência do próprio Deus, tá? Que se encarnou e obedeceu. Tá? Como diz em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido sobre uma mulher, sobre uma virgem, né, debaixo da lei, submissa à lei. Então ele foi submisso a várias leis, ele obedeceu em tudo, em tudo. Jesus, ele foi obediente como criança, como filho, né, obediente como servo de Deus, foi obediente em tudo, como sacerdote, tá? Obediente ao próprio Espírito Santo. O Espírito Santo o levou ele ao deserto, e ele ficou ali os 40 dias, ele podia falar, não quero ficar os 40, quero ficar 20, quero ficar 10, o Espírito Santo, não, você vai ficar os 40 dias. Então, ele foi obediente ao Pai. Pai, se for possível, paz-me esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Então, vemos toda a obediência do Senhor Jesus aí, amém? Temos também Paulo mencionando ali o primeiro Adão, o primeiro homem que ele chama de Adão, tá? E também o último Adão, que é o nosso Senhor Jesus. Ele faz um paralelo de 2 Adão. Entenda bem, 2 Adão. Então, toda vez que você vê o primeiro Adão, é o Adão legítimo do Jardim do Éden. Quando você vê Paulo mencionando sobre o segundo Adão, ou o último Adão, é sobre o Senhor Jesus Cristo. Tá? Por exemplo, 1 Coríntios 15, verso 45 e 47, diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, Jesus, é espírito vivificante. Vamos lá, vivificante. É isso aí, é o jeito que está escrito aqui. 47, o primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, quando ele fala último Adão, ou quando ele fala segundo homem, ele está falando de Jesus. Quando ele fala o primeiro homem, ou o primeiro Adão, ele está falando do Adão legítimo de Gênesis. Amém? Então, nós temos aí 2 representantes. Um que nos representou pela sua desobediência. Por causa da sua desobediência, temos a consequência do pecado. E o outro nos representou, o nosso Senhor Jesus, o segundo Adão, com a sua obediência. E por meio da sua obediência, nos remiu de todo o pecado. Amém? Então, esse paralelo aí é um resumo sobre tudo isso aí. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou por um homem, pelo primeiro Adão. E pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um outro homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando em Romanos 5, porém, vamos ler aqui a partir do verso 12, que diz assim, palavra, estudo, tem que ter leitura da palavra de Deus. Não existe ensinamento sem leitura da palavra. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, que é o salário, né, do pecado é a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mas, verso 15, o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muito morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem. Aí quem é esse? Jesus Cristo foi abundantes sobre muitos. O verso 17, vamos ler o 17 também. Se a morte reinou pela ofensa de um, que é Adão, e por meio de um só, que é Jesus, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então ele vai fazer várias menções aqui de um e de um, de um e de um. Então você tem que saber quem é esse um que ele está falando e quem é esse outro um que ele está falando. Que é esse paralelo que ele está fazendo entre Adão e o nosso Senhor Jesus. Tá? Por exemplo, por um homem entrou a ofensa, mas por um homem entrou a graça, né? A abundância. Então tem aquele texto também, que eu não lembro onde está escrito, mas você me ajuda aí, você procura aí, onde habitou o pecado, superabundou a
graça. O verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, que foi o nosso Senhor Jesus, veio a graça sobre todos para a justificação da vida. Ou seja, o primeiro Adão nos trouxe a morte, nos trouxe o pecado, nos trouxe a ofensa, e com tudo isso veio o juízo e a condenação na humanidade. Mas o segundo Adão, né, o nosso Senhor Jesus, trouxe, né, ele recebeu toda essa justiça, e por ele receber toda essa justiça, toda essa condenação, né, ele pagou toda essa pena por nós, nós fomos justificados por meio dele, da vida dele, em nome do Senhor Jesus, tá? O verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, muita gente usa a desculpa do pecado. Ah, porque Adão pecou, todos pecaram, então eu vou pecar também. O texto é bem claro, irmão. Por causa da desobediência de um homem, todos veio a pecar. Mas, continua o texto, continua a frase. Você não tem só o exemplo da desobediência de um homem, você tem um exemplo muito maior ainda da obediência de um homem. Porque por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então você tem dois exemplos aí. Qual que você vai seguir? Qual que você vai executar? Você vai executar o exemplo do primeiro Adão, que é a desobediência, ou você vai executar o exemplo do segundo Adão, o último Adão aí, que é a obediência dele. Por meio da obediência, temos vida em nome do Senhor Jesus. Temos aqui vários textos, irmãos, que mencionam alguns motivos da encarnação do Senhor Jesus. E um dos maiores motivos que esse texto nos traz é sobre o pecado. Tá? Eu não vou ler todos, porque temos aqui uns 5 textos aqui, 5 versículos. Depois você abaixa o link aí, tá? Esse esboço vai estar disponível para você na descrição aí do vídeo. Aí você abaixa e você vai estar lendo. Por exemplo, vou ler Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, já é um motivo, e dar sua vida em resgate por muitos. Vou ler o último aqui agora. Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne. Então, era preciso Jesus se encarnar e morrer na cruz do Calvário. Para quê? Para Deus condenar o pecado na carne. Amém? Grande finalidade da encarnação foi salvar o homem do seu pecado, como tem esses textos mencionados aí, depois você lê, tem mais textos mais claros aí. Mas o tempo é curto, não nos permite ler todos. Entretanto, podemos afirmar que a causa da encarnação não foi unicamente ao pecado, porque você vai ler o Novo Testamento, parece que o único motivo da encarnação é o pecado, mas não é. Esse não é o único motivo. Por isso que estamos dando esse estudo bíblico aqui, essa videoaula, 5 motivos da encarnação dele e da sua vida, tá? Então, deixando aqui bem claro, entretanto, podemos afirmar que a causa da encarnação não foi unicamente o pecado do homem, mas sim a graça de Deus. É porque o pecado chama atenção, mas se você entrar nesses atos de graça, você vai ver que também era um outro motivo para ele se encarnar e se manifestar seus 33 anos aqui na Terra, né, e toda a sua biografia no Novo Testamento, mostrando a graça de Deus. Ao examinarmos as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, encontramos não apenas a confirmação da plena humanidade de Jesus, como também os motivos porque tinha que se tornar homem. Por exemplo, um dos motivos, representar a nossa obediência, como já mencionamos aqui, sobre o paralelo entre Adão, tá? E o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O próprio Paulo aí mencionando em Romanos e Coríntios, que nós mencionamos ali em cima. Vou pular aqui, irmão.
senão vai ficar muito repetido. Um outro motivo, que seria o terceiro motivo aqui, tá? Oferecer sacrifício substantivo. Tá? Então tinha que ter um sacrifício. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a gente precisava de um sacrifício que ia ser sacrificado e receber essa pena em nosso lugar. Então ele foi esse sacrifício. Se Jesus não tivesse sido homem, não poderia ter morrido em nosso lugar e paga a nossa penalidade. O autor de Hebreus nos diz, capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Então ele tinha que se tornar semelhante em tudo. No seu corpo, no seu físico, em toda a natureza humana. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. Hebreus 4, 15 diz também. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ou seja, em nossa natureza humana, ele foi tentado também em sua natureza humana, mas sem pecado. Amém? Então, ele é o mediador fiel, tá, entre Deus e a humanidade, porque ele é esse sacerdote fiel. Ele não é um sacerdote que não pode se compadecer comigo, porque ele é um sacerdote obediente, foi tentado em tudo e venceu. Ele é o melhor representante, né, que nós temos, e único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou isso em sua vida aqui terrena, em nome do Senhor Jesus. Ele foi tentado em toda a nossa semelhança, mas não pecou em nada. Tá? Por que Deus humanizou Jesus para que ele morresse na cruz por nós? Outro questionamento que vamos responder aqui. Por que Deus humanizou Jesus para que ele morresse na cruz por nós? Pois bem, a resposta é intermediar entre Deus e o homem. Tá? Então, tinha que ter um mediador entre Deus e o homem, um representante. Estando nós afastados de Deus por causa do pecado, precisávamos de alguém que intercedesse por nós perante Deus e nos reconciliasse com Ele. Glória a Deus, precisávamos de alguém como nós, porém perfeito e sem pecado. O primeiro não conseguiu fazer isso, que foi Adão. Porém, o nosso Senhor Jesus conseguiu fazer isso. Ele era semelhante a nós, como nós, porém perfeito e sem pecado. Para atuar como um mediador e um advogado, só Jesus poderia preencher esses requisitos. Paulo menciona isso em 1 Timóteo 2, 5. Vamos ler. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. Olha só que Paulo menciona. Cristo Jesus, homem. Ou seja, mostrando que ele foi perfeitamente em toda a nossa semelhança, tá? Como homem. Ele é perfeitamente, plenamente homem e plenamente Deus. Esse aqui, irmão, ó, porque é um só Deus, aí você entra assim, calma aí, um só Deus, mas e a Trindade? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso é um estudo, tá, sobre a Trindade. Então não vamos entrar aqui, mas só para você deixar você curioso, tá, para você ficar nos acompanhando, porque depois que nós terminar a cristologia, vamos entrar aí em outros assuntos, e com certeza vamos entrar em um estudo sobre a Trindade, em nome do Senhor Jesus, para explicar aí um só Deus. Amém? Então, já deixa o seu like aí, nos ajude, em nome do Senhor Jesus, para crescermos na obra do Senhor. Foi por meio da natureza humana que o Senhor Jesus, o Deus Filho, sentiu as necessidades e fraquezas da humanidade. Então, foi quando ele tomou essa natureza humana, que ele pôde sentir todas as necessidades humanas e toda a fraqueza humana. Então, por isso que ele é um fiel sumo sacerdote e fiel mediador entre nós e Deus, porque ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas necessidades, ele passou por tudo isso também. Primeira epístola de João 2, verso 1 é bem conhecido. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus, aleluia. Uma aplicação aqui, Jesus
pôde realmente ter empatia para conosco e interceder por nós, já que ele sentiu na pele todas as provações pelas quais passamos, os nossos sentimentos, frustrações, tentações. Ele experimentou o que é sofrer, passar fome e frio, ficar exausto, abatido e sentir só e rejeitado. Hebreus 4:15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Já lemos aqui, pelo contrário, ele já foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Então, toda a semelhança de humanidade que temos, ele também teve. Então, ele é nosso fiel representante, nosso advogado, nosso sumo sacerdote, em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro motivo, irmão, eu me atrapalhei um pouco aqui, eu vi que tem dois motivos repetidos aqui, né? 1 e 1. Aí, depois eu numero certinho e vai estar na descrição lá, arrumado para você ter. Então, eu estou sem mencionar o 1, o 2 e o 3. O outro motivo, seu modelo de ressurreição, tá? Então, foi um outro motivo para ele se encarnar, para ele ser um modelo de um corpo glorificado, um modelo de ressurreição. Jesus tinha que ressuscitar como homem para ser o primogênito de entre os mortos. Isso você vê em Colossenses 1:18. O primogênito aí dos mortos, o primogênito da igreja, o cabeça da igreja. O padrão do corpo que teremos mais tarde. Então, ele é um padrão, ele é um modelo. A ressurreição dele serviu como um modelo, né, como um exemplo do que nós vamos ser mais adiante. Glória a Deus por isso. Porque Lázaro ressuscitou, o filho da viúva de Naim ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, porém todos voltaram a morrer depois dessa ressuscitação. Porém o nosso Senhor Jesus, ele é o primogênito dos mortos, que ressuscitou e não morreu novamente, não envelhece, o seu corpo não fica, né, ali nas suas debilidades. Tem um corpo glorificado, um corpo que não se cansa, um corpo que não se fadiga. Então, ele é um exemplo, né, e um modelo desse corpo que vamos ter logo mais à frente. Ó, Maranata, vem Senhor Jesus, glória a Deus. Ansiemos por esse momento. Ele se tornou semelhante a nós, humanos, para sermos semelhantes a Ele na ressurreição em glória. Oh, glória! Então, é por isso que Ele se encarnou e é um dos motivos que Ele teve que vir aqui na terra como humano. Glória a Deus. Filipenses 3:21 diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar-se todas as coisas. Jesus Cristo é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem, tornou-se homem para suprir a necessidade dos seres humanos. O termo Emanuel, que o próprio escritor traduziu por Deus conosco, Mateus 1:23, mostra que Deus está como homem e entre os homens. Então, outro motivo é aparecer o Emanuel, o Deus conosco, tá? E habitar em nosso meio. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória, como a glória do unigênito, do Pai cheio de graça e de verdade. João 1:14. O ensino da humanidade de Jesus, no entanto, não neutraliza a sua divindade, pois ele possuía duas naturezas, a humana e a divina, o que está claramente expresso no seu nome, no Emanuel. Glória a Deus por isso. Então, esses são os motivos, alguns motivos da encarnação, porque Jesus se encarnou. E o principal motivo era para nos remir, para nos salvar daquilo que nos aprisionava, daquilo que nos dominava, que era o pecado. Hoje, o que nos domina é a obediência a Deus. O que nos domina é o governo de Jesus. Todo aquele que morreu com Cristo, né, foi sepultado com Cristo, mas como Cristo ressuscitou, ressuscitamos juntamente com Ele. O morrer para mim é ganho, mas o viver para nós é Cristo, o Senhor Jesus. Então, deixa que Cristo governe a tua vida. Deixa Ele ser o maior exemplo para a tua vida, um exemplo de obediência, tá? Então, deixa exalar esse perfume na sua vida, o perfume de Cristo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa se frutificar esse fruto. Deixa o Espírito Santo frutificar naturalmente na tua vida,
toda esta obra que Ele tem para nós. Deixa Ele ser abundante de graça e de misericórdia na sua vida e de bondade, em nome do Senhor Jesus. Eu já quero despedir na paz do Senhor Jesus, e nós vemos na próxima videoaula.